Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui você vai descobrir os inúmeros benefícios de oferecer natureza para as crianças. O meu nome é Ananda e eu sou fundadora do Despertar Vivências Ecológicas. Como inserir a natureza em projetos pedagógicos? Tu que é professora da educação infantil, coordenadora de escola, fica aqui para acompanhar as estratégias que a gente pode usar para inserir a natureza dentro de projetos na escola. E se tu tá assistindo e é pai, mãe, babá, cuida de crianças, avô, dinda, fica também porque eu vou trazer uma série de atividades, de propostas que podem ser aproveitadas também em casa, para distrair as crianças, para proporcionar aprendizado, desenvolvimento de habilidades e, claro, proporcionar muitos momentos juntos em família. Eu sei que falar desse tema sobre natureza dentro de projetos, inserir a natureza dentro de projetos é riquíssimo para as professoras em geral, para professoras de educação infantil, mas ainda talvez porque o tempo, o dia a dia é corrido, é muito corrido e falta às vezes oportunidades para estudar, aprofundar, ir além, buscar essas estratégias todas de como inserir, e aí acaba que a gente deixa então, né? A pessoa deixa porque vai fazer o que já sabe, ou o que sempre fez, como sempre fez. E aí o que a gente vai olhar é isso, como mudar e como virar essa chave. Imagina que tu decide fazer um projeto sobre o corpo humano, ou que as crianças estão trazendo a curiosidade sobre a cor do cabelo, né, as mãos, a cor dos olhos, e aí então vai girar em torno disso, né? E aí tu tá te perguntando como é que eu vou abraçar esse tema e inserir a natureza. E aí eu vou te convidar para fazer a seguinte reflexão. Olha só. Se for perguntado para uma criança indígena, e essa pesquisa foi feita com crianças indígenas da América Latina, perguntado para essas crianças o que é a natureza, vamos desenhar o que é a natureza? Essas crianças representam a natureza com o seu corpo, então acabam desenhando a mão, os pés ou com a sua família. Pergunta para uma criança na cidade, para ti mesmo, o que é a natureza? A gente fala o sol, as árvores, as flores. Então a prova de que a gente está super desconectado do planeta, da natureza, do que nos rodeia, do mundo natural. E essa desconexão nos traz essa dificuldade de inserir de forma natural os elementos da natureza e proporcionar que as crianças possam então ter essa naturalidade. Então esse é o desafio, e se a gente olhar para isso, pode ser que facilite um pouco entender que nós somos natureza. Todos somos natureza. Então perguntar para uma criança indígena o que é natureza e ela dizer que é a mão dela, o pé, a família, ela sabe que ela é natureza, ela faz parte da natureza. Todos nós fazemos. Todos nós somos natureza. Então, olhar para isso junto com as crianças pode ser muito potente. E aí, quem sabe começar com essa pergunta: tu é natureza? E geralmente, quando eu pergunto para as crianças, elas dizem que não. Né? Vou conhecer uma turma, estou entrando na escola, enfim, vou fazer algum trabalho, algum projeto. Pergunta para as crianças, elas não. Porque há essa separação, essa fragmentação, assim, né? A natureza e a criança, a natureza e nós. E somos todos, fazemos parte, precisamos, estamos conectados com todos os seres vivos que estão aí. Então, olhar para isso junto com a criança vai ajudar a construir o teu projeto com a criança. E aí inserir de forma mais natural, né? De forma mais fluida, a natureza dentro do projeto. E depois dessa pergunta, você é a natureza? Dá para ir investigando outras coisas com a turma. Por exemplo, as plantas têm boca? Como é que elas se alimentam? Porque a resposta vai ser sim ou não, né? As plantas têm boca? Eles vão dizer sim, não. Mas o interessante sempre é dar continuidade na pergunta. Porque se a gente encerra ali o raciocínio da criança é muito pouco, ela pode ir além. Então, outra pergunta, e como é que elas se alimentam? Quem disse sim vai responder, quem disse não vai ficar perguntando, é mesmo, né? Vai ficar se questionando. E os animais? Será que eles têm raízes? A gente tem raízes?
Como é que a gente se alimenta? Como que os animais se alimentam? Será que todos se alimentam da mesma forma? Quantos olhos nós temos? Vamos dizer 2. E as plantas têm olhos? E os animais? Será que todos têm 2 olhos? E aí vem aquele receio que eu disse lá no início, de algumas professoras acharem que não podem trabalhar, por exemplo, sobre os animais, porque não vão saber dizer se todos os animais têm 2 olhos. Tem alguns que não têm necessariamente olhos, é um composto de olhos, né? Nos insetos, por exemplo. Mas não há necessidade de saber disso previamente, sendo que vocês podem pesquisar juntos. Pedir para que as crianças tragam essas pesquisas, vocês podem olhar algum documentário ou ouvir alguém falando sobre isso juntos. Claro, a gente está falando de crianças já, né, de jardim A e B, dos mais velhos, de 5, 6 anos, alguns com 4 também vão conseguir fazer essas pesquisas, essas curiosidades todas. Mas fazer esses questionamentos já vai ajudar a ir comparando e fazendo essas relações com outros seres vivos.